Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula desta semana. Nós estamos aqui na quarta semana de aula e o tema do conteúdo a ser ministrado nessa semana é políticas públicas e governança ambiental. Nessa semana, nós vamos estudar a importância das políticas públicas, principalmente nos anos 90 para os anos 2000, visto que nas outras semanas nós já estudamos da década de 30 até a década de 90, e agora nós estamos pegando de 90 até os anos 2000, e dentro dessa temática nós iremos trabalhar a governança ambiental, a importância da governança ambiental. Quando nós falamos de governança ambiental, nós estamos falando do ato de governar, de administrar recursos, ações voltadas para a área ambiental. Então, política ambiental, vocês devem entender, como eu já falei, políticas ambientais ou políticas públicas ambientais são formadas por pessoas, é um trabalho democrático na coletividade. Através das políticas públicas ambientais, são gerados programas ambientais, planos nacionais de meio ambiente, Programa Nacional de Meio Ambiente, Programa Nacional de Resíduos Sólidos, como nós já vimos nas aulas anteriores, políticas públicas de educação ambiental, políticas públicas dos recursos hídricos, políticas públicas voltadas para a diminuição do desmatamento, dos impactos ambientais e das queimadas. Então, todas as ações públicas que envolvem aprovações, que envolvem conferências, simpósios, que envolvem muitas vezes comitês ou comissões que vão analisar a parte textual, a parte escrita das leis ambientais, das resoluções e decretos ambientais. Então, todas essas ações, como nós já vimos nas aulas anteriores, são chamadas de políticas públicas. Então, políticas públicas é o conjunto de várias pessoas que vão debater, que vão analisar, que vão fazer propostas e promover ações que vão que vão diminuir os impactos ambientais. Governança ambiental é o ato de você governar. Depois que você estabelece isso, o que vem a ser governança ambiental, que é você cobrar, que é você fiscalizar, que é você planejar ações de manejo, de proteção dos recursos naturais, você chega também em outro conceito muito conhecido, que é a gestão ambiental, né? Então, a gestão ambiental, ela vem após o ato da governança ambiental, tá? Como nós acabamos de ver, a governança ambiental é o ato de administração pública dos recursos ambientais, seja eles quais forem, tanto na parte pública como também na parte privada. A gestão ambiental é um tipo de ato de governança ambiental, sim, porque envolve pessoas, envolve decisões e assim por diante. Então, nessa quarta semana, né? Primeira semana agora que nós tivemos aula, nós iremos conhecer e compreender a relação das políticas públicas ambientais e da governança ambiental, seja ela verificar os recursos, ferramentas, aplicações e práticas construídas ao longo das décadas pelas políticas públicas ambientais aplicadas no Brasil. Então, nós vamos perceber que governar a parte ambiental não cabe apenas ao poder público, quando nós falamos de governo, de município e do país, né, na esfera federal. Nós sabemos que existem órgãos municipais, existem órgãos estaduais e existem órgãos federais que realizam e que praticam e que faz parte do dia a dia o ato da governança ambiental, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Iremos perceber através das aulas, o material didático e da videoaula que eu estou disponibilizando para vocês, a contribuição que podemos ter da parte do governo em relação à aplicação, à fiscalização, à punição daqueles que não praticam o que é estabelecido na lei. Né? Então, isso também pode ser um exemplo da governança ambiental. Quando cria-se
programas e projetos ambientais aprovados dentro de uma plenária que vai impactar ou mudar o comportamento e os hábitos de uma sociedade, de uma empresa, de um governo, isso também é um exemplo de governança ambiental. Todos esses conceitos que eu estou relatando, vocês poderão encontrar nesse livro. Então, o professor está disponibilizando para vocês o livro Fundamentos de Políticas e Gestão Ambiental. Vocês não precisarão fazer a leitura de todo o livro, porque é só uma semana de estudo. Então, o professor vai mostrar para vocês aonde vocês poderão aprimorar ainda mais o conceito de governança ambiental. No capítulo 4, vocês estão observando o que está escrito? Políticas públicas e governança ambiental. Então, o capítulo 4 é uma sugestão de leitura. Vocês poderão fazer a leitura, principalmente na página 158, que define para você, aluno, que não sabe o que é governança ambiental, os conceitos e fundamentos. Professor, o que mais que é interessante eu fazer a leitura desse capítulo? O interesse público e o bem coletivo faz parte da governança ambiental. Entender o que é política pública, o ato de você regular e regulamentar. É interessante você conhecer para os seus estudos da semana. E também, no capítulo 5, traz o conceito e a definição do que vem a ser gestão ambiental. Observem que o conceito de gestão ambiental está sendo definido na página 199. Porém, é interessante você entender o que é política ambiental. Então, para a semana de estudo, o que o professor está sugerindo para você, aluno da pós-graduação? Que você faça a leitura de alguns tópicos relacionados às definições de governança ambiental, página 158, a página 145 e também a página governança, também a parte de planejamento, de proteção social e ambiental. No capítulo 5, o que o professor faz sugestão? Que vocês leiam a página 180, conheçam o que é política ambiental, que faz parte de um ato de governança ambiental, ou está inserido dentro da governança ambiental. Vocês também façam a leitura do que vem a ser gestão ambiental na página 199, tá? Muito importante vocês fazerem a leitura do ato de governar. Professor, eu tenho tempo, eu quero ir além. Existe algum outro capítulo que eu possa fazer a leitura? Você pode fazer a leitura do capítulo 6, onde ele utiliza os instrumentos da governança ou da política ambiental. São instrumentos econômicos, são taxas, são incentivos financeiros, que é a contrapartida para algumas ações acontecerem, são licenças, são pagamentos. Aqui no capítulo 7, ele traz uma abordagem da crise ambiental, que você também pode fazer a leitura. Porém, para essa semana, o que eu recomendo? Fazer a leitura do capítulo 4, dos itens que eu te passei, e do capítulo 5. Se você tiver tempo, não é uma sugestão, ou no sentido de obrigatoriedade, você pode ler um pouco do capítulo 6. Mas o capítulo 4 e 5 irá te auxiliar muito. Além disso, o professor está deixando também um vídeo que fala sobre a importância da governança ambiental que vocês estão vendo aqui, que está abrindo. Então, observe o título desse vídeo, dessa palestra: Governança ambiental e sustentabilidade. Então, é óbvio que nesse debate vai ser definido o que vem a ser governança ambiental e sustentabilidade, e quais foram os avanços que nós tivemos nesses 25 anos de debates, de promoção da política pública ambiental no nosso país. Então, nós temos a Raquel Dodge, nós temos o Alfredo Schneider, nós temos o José Carlos Carvalho, nós temos várias lideranças do meio ambiente do nosso país. Eu acho extremamente importante vocês darem atenção a esse vídeo também, tá? Tudo que o professor fala aqui são sugestões, vai depender de como que você conduz o seu estudo, tá?
E aqui o professor vai abrir para vocês o que vocês irão utilizar. Para realizar essa atividade, vocês poderão conhecer os pontos relevantes da governança ambiental no capítulo 4 e 5, se der tempo no capítulo 6, vai depender do tempo que você vai destinar para os seus estudos, e também assistir a videoconferência e anotar os principais pontos. É apenas isso. Fazer a leitura de alguns tópicos de 2 capítulos e assistir a conferência. Feito isso, vocês terão uma atividade para entregar essa semana, que é a atividade 4. Até agora, 16 pessoas entregaram apenas, e nós temos 5 dias úteis para vocês entregarem. Eu vou fazer a abertura da atividade avaliativa, que vale 1 ponto. Olha só. Está abrindo aqui para vocês verificarem. O professor vai aumentar aqui para vocês. Opa! Ó. Para realizar esta atividade avaliativa, o acadêmico deverá assistir à palestra e, em seguida, contribuir com um breve resumo, com um breve comentário. Então, você vai falar aqui um breve comentário dos pontos mais importantes. Professor, eu preciso preencher todo esse quadro para aqueles que não têm muito tempo ou que têm alguma dificuldade para se dedicar? Não, aqui não tem limite de linhas. O que nós queremos observar é quais foram os pontos mais importantes ou relevantes na sua opinião. De acordo com o que você descrever, nós iremos avaliar. Pode ser que você tire 1 ponto, pode ser que você não tire 1 ponto. Vai depender se o aluno vai assistir realmente o vídeo, vai depender de quais são os pontos centrais, se o tema é governança ambiental e a contribuição nos 25 anos, alguma coisa o aluno tem que escrever do que foi discutido e apresentado. Professor, não deu tempo de ver o vídeo, eu posso apenas fazer uma síntese do capítulo 4 e capítulo 5 das páginas que o senhor relatou e colocar aqui e te enviar? Pode, tá? Está autorizado também. Bom, o professor agora vai sair daqui e nós vamos voltar, nós vamos voltar para a nossa página do AVA, tá? Então aqui, o que nós vamos verificar? Deixa eu voltar aqui. Ó, então vocês terão um livro para ler alguns tópicos do capítulo 4 e 5, uma videoconferência para assistir. Feito isso, vão responder em 10 linhas, em 15 linhas, a quantidade que você quiser se expressar, quais foram os pontos relevantes da conferência ou dos tópicos dos capítulos que eu pedi, e vocês vão responder a atividade, tá bom? Aqui está escrito aula síncrona. Então, é aqui que vocês vão encontrar a aula gravada. Essa aula que eu estou gravando, ou que for gravado, que diz respeito à 4ª semana, está aqui, tá ok? Bom, vamos um pouco verificar os nossos slides, tá? Nessa 4ª semana, nós estamos estudando políticas públicas, mais voltada para a área ambiental, tá ok? Depois o professor vai falar e definir para vocês o que vem a ser governança. Depois nós falaremos a respeito da governança ambiental. E depois da governança ambiental pública e privada, tá? Então, políticas públicas. Com a definição de políticas públicas, é relevante apresentar o conceito de políticas públicas. Política é do grego polis, cidade ou cidade-estado, que diz respeito ao espaço coletivo onde várias pessoas irão morar. E públicas por quê? Porque acaba se tornando um local público, onde a comunidade é um espaço coletivo. Olha aqui no mouse do professor, são comunidades, é uma sociedade que irão seguir algumas regras. E essas regras, no caso da nossa disciplina, nós chamamos de política ambiental. Então aqui no canto está aqui, política ambiental. O que é? Política ambiental é um conjunto de ações ordenadas, também democrática e prática,
tomada por empresa ou pelo governo com o propósito de preservar o meio ambiente e de garantir o desenvolvimento sustentável do planeta. Esta política ambiental deve ser norteada por princípios e valores ambientais. Então, a definição de política ambiental ela é clara, ela é formada por pessoas, ela é aplicada na coletividade, no espaço coletivo, numa cidade, numa sociedade, em uma comunidade, e dentro dessas políticas ambientais devem ter ações, documentos norteadores, leis, onde vão ditar algumas regras do que pode e o que não pode ser feito ao meio ambiente e o que deve ser feito realmente para proteger, para preservar e conservar o meio ambiente. As políticas públicas estão associadas ao processo de decisão. Então, toda política gera debate, geram aprovações, geram como é que se diz? Aprovado num ato democrático por governos, governo federal, estadual e municipal. Então, quando nós falamos em políticas públicas, e especificamente ambiental, envolve sim aprovações, análise de documento, aprovações de leis, né, decretos. Então, são documentos que vão nortear, que vai estabelecer diretrizes em uma sociedade. É um ato democrático. Perdão. É um ato democrático. A democracia aplicada ao meio ambiente é a mais complexa do que a soma da vontade individual. Então, a política ambiental ela não vem de um indivíduo, ela vem de uma coletividade. É a vontade de todos que vão gerar inúmeros documentos. Então, isso é extremamente importante vocês terem ideia no material que vocês irão estudar. Governança. Governança é uma definição necessária nesse momento. Afinal, o que vem a ser governança? Em que medida ela se diferencia da noção do governo simplesmente? O termo governança é relativamente recente e tem sido usado de forma bastante eclética, principalmente nos ramos das ciências sociais. Mas a governança ambiental ela tem uma definição. É muitas vezes o ato conjunto e coletivo de tomar decisões em relação ao meio ambiente. Tudo que for de caráter administrativo, governacional, que quem governa administra, e administra não da sua vontade, administra atendendo à coletividade, está relacionado à governança ambiental. Então, o conceito de governança é usado em pelo menos 5 tipos significados desde 96. Lembre que eu falei que essa semana nós vamos focar do final de 96 até 2000 e pouco. 2014, 2020, porque depois da Covid nós não tivemos muitas ações voltadas para a área ambiental. Então o termo governança, sim, diz respeito muitas vezes a ONGs, diz respeito a ações democráticas difundida, a debate, a protesto, a aprovação de leis, a criação de planejamento de programas ambientais, a criação de políticas públicas ambientais. Isso é o ato de governar. A definição de governança ambiental é o conjunto de práticas envolvendo instituições e interface de autores e interesses voltados à conservação da qualidade do ambiente natural e da sua constituição. Então, dentro da proposta de governança ambiental, quais são as áreas que envolve? Governança ambiental envolve a estrutura da tolerância, envolve a sustentabilidade, envolve o poder econômico, envolve a parte social, envolve sim a parte ambiental. Deve ter os documentos que são gerados no ato da governança, tem que ter a praticidade, tem que ser aplicável, porque os documentos que é gerado numa administração governamental, ela tem que ser colocada em prática, ela tem que ser viável. Ninguém vai criar uma lei que ela não pode ser executada. Ninguém vai criar um programa ambiental que é utópico, você não consegue realizar. Todos os parâmetros legais têm que ser atendidos na governança ambiental. E a governança ambiental ela pode ser tanto pública como privada. Quando uma empresa estabelece responsabilidade socioambiental, quando uma empresa pratica o cuidado no descarte dos seus resíduos ambientais,
quando essa empresa ela tem políticas e ela é sustentável ambientalmente ou socialmente falando, ela está exercendo e atendendo às políticas ambientais privadas. A política ambiental pública é para todos. A política ambiental privada é para um grupo de pessoas que tem que estar subordinada, atendendo à política pública ambiental pública, tá? Que é feito pelos governos municipais, federais e estaduais. Então, nós vamos verificar que nessa semana é muito importante vocês estarem atentos a essa questão de políticas públicas e governança ambiental. Ao longo dos anos, isso vem aprimorando, como foi colocado na nossa aula presencial, né, mesmo online, mas com vários alunos debatendo, discutindo, contribuindo na aula, a governança ambiental está muito mais presente nos dias de hoje do que na década passada. As pessoas estão mais atentas às empresas que não poluem, a cobrar o governo em relação a algumas atitudes que ele mesmo deixa a desejar em relação à parte ambiental. Então, governança ambiental, ela está muito mais em ascensão nesses anos que nós estamos, que antecedem aí a Covid, principalmente. Bom, nós vamos voltar então agora aqui para o AVA e nós vamos verificar que este é o conteúdo ou tema da nossa quarta semana. A quarta semana não vai encerrar somente com essa atividade 4, onde você vai colocar 15 linhas, 10 linhas, 20 linhas, eu não sei, cada um vai ter liberdade, e você vai definir o que é governança ambiental, o que é a governança ou política ambiental, o que ela contribuiu, como que está a política e a governança ambiental nos dias atuais, quando que ela surgiu, a forma como você vai se expressar está muitas vezes atrelada ao tanto que você vai assistir da conferência, do vídeo que eu deixei, ou tanto que você irá fazer de leitura do livro, já que você não assistiu a minha aula, onde eu fiz toda uma explicação do conteúdo, tá? Essa gravação é específico para quem faltou na aula. Bom, em relação à quarta semana está ok. Finalizou a quarta semana? Não. Dentro da quarta semana, nós ainda temos que entregar a nossa avaliação final. A nossa avaliação final, vocês farão uma proposta de um projeto de ensino e extensão. Então, o professor vai fazer a leitura para que não fique dúvida para ninguém. Prezados alunos, como desafio final da nossa disciplina da pós-graduação, todos vocês deverão apresentar uma proposta de ensino e extensão. Voltadas para quem? Políticas públicas ambientais em comunidade do Cerrado, sul-mato-grossense, políticas públicas ambientais na comunidade pantaneira e políticas públicas ambientais em escolas públicas, privadas, em município, comunidades urbanas, empresas e instituições. Agora, observem bem o recado que eu estou deixando aqui no AVA. Os alunos de outros estados, ou seja, o curso é do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, eu tenho Cerrado, Pantanal e a área urbana, que é escola, município, empresas e instituições. Professor, eu estou fazendo o curso, mas eu sou do Nordeste. Algum estado do Nordeste, eu sou de Tocantins, ou eu sou de Manaus, eu sou do Pará. Então, olha o recado para você. Os alunos de outros estados que desejam propor projetos como biomas e comunidades locais de seus referidos estados podem escolher, por exemplo, temas voltados para o bioma nordestino, para as florestas tropicais, regiões ribeirinhas. Então, você, aluno que está assistindo essa gravação, você pode fazer proposta de projetos voltados, criação. Você vai estruturar um mini projeto de uma execução, de uma ação que esteja dentro da política pública ambiental e pode ser do seu estado, não precisa ser da comunidade pantaneira, do cerrado, não. Você vai criar de acordo com a sua vivência, tá? Tem que atender as normas da ABNT e também do Instituto Federal, tá? Esse projeto está valendo 7 pontos. E o que nós vamos avaliar nesse projeto? Se o seu projeto é aplicável, é viável e está atualizado, tem a ver com o contexto atual.
se ele promove intervenções, mudanças positivas para minimizar problemas que nós estudamos das políticas públicas ambientais. Tem que apresentar uma revisão de literatura, tem que ter artigo, livro, não pode ser 100% feito da sua cabeça, com as suas palavras. Deve estar voltadas para as políticas públicas ambientais, atendendo ações sociais, culturais e educacionais. Deve atender à educação ambiental ou à conservação de recursos naturais, ou, professor, eu quero escrever sobre ecoturismo, escreva. Eu quero escrever sobre etnobotânica, escreva. Eu quero escrever sobre empreendedorismo ambiental, escreva. Eu quero escrever sobre desenvolvimento sustentável, sobre políticas socioambientais. Pessoal, aqui está descrito no AVA. Se o aluno entrar no AVA, fazer a leitura do que eu fiz, ele já vai ter uma ideia de como ele deve estruturar o projeto. Além disso, vocês têm os tutores que estão cientes de como que deve ser feito a avaliação final, e vocês têm a mim. Basta mandar mensagem que eu atendo, eu oriento e eu faço até mais gravações se você não entendeu ainda, tá? O professor vai abrir o esboço do projeto. Vamos ver. Vocês terão até dia 12 para entregar esse pré-projeto, tá? 5 dias e 2 horas, então fiquem atentos. Bom, como que é a estrutura do projeto? A estrutura do projeto é muito simples, tá? Aqui eu trago mais informações, ó. Tem ainda o enunciado que você pode ler. Você vai dar um título para o seu projeto. A introdução, você vai fazer uma breve apresentação do tema, do que você vai trabalhar. Você pode escrever com as suas palavras. Você pode também escrever com as suas palavras e utilizar conceitos de livro, de artigo. Aqui está tudo explicado, ó. Eu estou fazendo uma gravação bem simples, com uma linguagem bem simples, para que você que não assistiu à aula não diga que você está perdido, que você não sabe fazer. Tá? Ó, o objetivo, descrever quais os objetivos da sua proposta, do seu projeto. Por que você quer executar esse projeto? Metodologia, descrever como o trabalho será realizado, onde será realizado, podendo citar o local, a comunidade, as parcerias, os produtos utilizados, o período de realização. Tá vendo? Ó, fazer uma revisão de literatura, que você pode citar projetos que já foram executados, livros, artigos, boletim técnico, cartilhas. Você pode citar vários materiais, sempre referenciando o autor, o ano, seguindo normas da BNT. Vocês farão o projeto está pronto? Não. Então vocês farão o resultado esperado. O que você espera desse projeto? Você vai citar aqui, tá? Fará um pequeno fechamento. Você pode falar da importância, valorizar o seu projeto e vai colocar os livros, o artigo, o site, outros projetos que você utilizou. Não é difícil. Está muito simples, ao meu ver. Basta vocês estruturarem, né, fazerem com mais tempo. Esse projeto está aberto desde o primeiro dia da minha disciplina. Porque lá no primeiro dia da aula eu disse, pessoal, no final vocês terão que apresentar um projeto, já vão pensando no projeto. Na segunda semana eu falei, pessoal, como é que está o projeto? Vocês já estão pensando no projeto? Na terceira semana eu só deixei um fórum, deixei vocês livres para executarem o projeto. Agora, na quarta semana, vocês terão que entregar uma simples atividade e postar o projeto, porque o projeto já está aberto desde o primeiro dia da disciplina, tá bom? Bom, deixa o professor voltar para o nosso AVA. Professor, depois da avaliação final, terá a recuperação. Eu tenho que fazer? Não. Se você passar da disciplina, você não fará a recuperação. Se você não passar, você fará a recuperação. Tá bom? Bom, o professor vai encerrar essa simples gravação. Se você, ao assistir essa minha gravação, ainda tiver dúvida, mande
perguntas no chat, que eu respondo. Mande mensagem de áudio para a tutora, ela vai te responder ou ela vai mandar seu áudio para mim. Nós estamos aqui para assessorar a todos, tá bom? O professor vai encerrar essa gravação. Tudo de bom para vocês, ótimos estudos e encerramento da disciplina. Até mais, pessoal!